Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal criado para justamente compartilhar com vocês todo o nosso conhecimento e, é claro, criar conteúdo baseado aí especialmente nas modalidades de day trade e swing trade dentro do mercado financeiro brasileiro. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer aqui qual que é a nossa base para a gente fazer as nossas operações no day trade, especialmente no ativo mini índice, nesses dois últimos meses aí de junho e julho de 2022, no qual nós vamos trazer aqui para vocês o resultado que a gente alcançou e, é claro, mostrar qual que era a nossa base para a gente executar as operações e também, em um outro vídeo, nós vamos trazer a nossa estratégia operacional. Então são vídeos muito importantes que eu acredito que podem sim trazer referência para os investidores, a investidora que deseja iniciar, que já está fazendo algumas operações no mercado financeiro, mas que ainda não encontrou a tão sonhada consistência. Então, investidor, investidora, se esse vídeo estiver alinhado com você, alinhado com a sua filosofia, por favor, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, porque a ideia nossa é de crescer juntos com todos vocês. E estão sendo construídos e vão ser publicados aqui nesse canal vários vídeos trazendo aí mais dicas de ouro, trazendo mais estratégias operacionais justamente para enriquecer a mente do trader na hora de fazer operações na Bolsa de Valores no mercado financeiro brasileiro. Esse aqui é só para vocês terem uma percepção do nosso resultado do mês de junho de 2022. Foi um resultado que estava dentro da nossa estratégia de operação, dentro dos nossos objetivos para este mês. Aqui está o nosso gráfico de elevação do patrimônio nosso nesse mês de junho, que foi realmente um mês que a gente teve grandes resultados no day trade. É lógico que a gente tomou um loss ali um pouco mais considerável, mas estava dentro do nosso gerenciamento de risco. Porém, aqui mostra como é que foi a nossa performance nesse mês de junho. E aqui também eu trago a visão do mês de julho de 2022, onde a gente também está alcançando uma performance muito boa, que inclusive, do meu ponto de vista, está sendo até melhor do que o mês de junho, apesar do resultado não ser o mesmo até o momento, mas que a nossa relação entre o fator de lucro está muito maior do que o mês de junho de 2022. E aqui também está o gráfico de patrimônio mostrando aí a rampa de crescimento que a gente está trazendo, que a gente está surfando, especialmente nesses 2 meses aí, nas operações de day trade no mini índice. E só lembrando, pessoal, eu mostrando esses resultados para vocês aqui, não quer dizer que a vida nossa está fácil. A gente tem operações desafiadoras, o day trade é uma modalidade desafiadora para conseguir tirar esse dinheiro do mercado, especialmente para quem tem um capital menor, igual o meu caso. Então agora nós vamos trazer para vocês qual que é a nossa base operacional, tudo aquilo que a gente levou em consideração para alcançar esses resultados, baseado aí no que a gente traça como estratégia, traça como gestão de risco, para que a gente consiga sair no lucro todo mês. Então aqui só para vocês terem uma noção sobre a nossa base de referência, né, a base, né, para a referência do novo investidor, da nova investidora. Atualmente a gente usa, né, 2 tipos de gráficos simultâneos para que a gente consiga interpretar o deslocamento do price action, para que a gente consiga identificar regiões importantes, especialmente dos indicadores, que alguns deles são atrelados especialmente ao deslocamento gráfico de cada tipo. Então a gente usa hoje no mini índice gráfico Renko 11, ou seja, cada box de Renko ele tem um deslocamento de 11 ticks, e também a gente usa o candle de 5 minutos, que é a nossa referência também, especialmente para deslocamento dentro do price action. A gente executa operações e considerando a variação de 1 a 7 contratos. É claro que em algumas vezes a gente pode até chegar a trabalhar com mais contratos, mas a nossa base, e assim, eu posso dizer que mais de 90% das nossas operações varia aí de 1 a 7 contratos, tá? Esse é o limite que a gente estabeleceu. A gente busca alvos em torno de 700 a R$1.000 por dia, ou seja, se a gente trabalhar com 7 contratos, nosso objetivo seria 10 boxes de Renko 11, ou seja, um deslocamento teoricamente pequeno dentro do mini índice. Então, ou seja, com um objetivo pequeno, você consegue aí alcançar esse resultado, é claro, dentro de uma operação certeira no mini índice. E também as nossas referências de entradas, como eu estou falando com vocês aqui, são todas as dicas de ouro que a gente já publicou aqui no canal, levando em considerações aí os grandes indicadores que a gente trabalha, e é claro, né, aliado ao price action dos candles e também de regiões importantes. Então, por exemplo, média móvel, bandas de Bollinger, canal de Keltner, VWAP Bands, o IFR, todos esses indicadores a gente utiliza bastante, né, junto com o volume financeiro, para uma referência do movimento, da agressão, da volatilidade do mercado. Então isso tudo a gente leva em consideração na hora de fazer as operações e tentar ser o mais assertivo possível. E aqui, só para vocês terem uma ideia qual que é a nossa base financeira na corretora para que a gente opere dessa maneira. Então a gente tem hoje lá, durante as operações de day trade, uma garantia para a corretora de R$3.000.
o prejuízo estipulado até no máximo de R$ 1.800, ou seja, 60% do valor que estava como garantia. É dessa forma que a gente consegue aí estabelecer uma relação prejuízo-lucro aceitável dentro do nosso gerenciamento de risco. Nós utilizamos um modelo operacional que, na minha visão, eu adaptei muito bem a ele. Inclusive, a gente vai trazer um vídeo específico com essa operação, que a gente chama ele aqui operação 7-1, que é aquela exatamente que a gente utiliza a variação de 1 a 7 contratos. Porém, a gente trabalha com o objetivo de sempre alavancar quando o gráfico está indo a nosso favor, e quando ele estiver indo contra, a gente reduz o número de contratos. Então, ou seja, essa seria uma versão atualizada do preço médio para frente e, claro, do preço médio para trás, que também ajuda a gente demais a conseguir acertar nas operações do mercado financeiro. E é claro, o que a gente tem que sempre avaliar, no caso, buscar a otimização do prejuízo e a potencialização do lucro. Tá? Esses são os pontos fundamentais dessa estratégia operacional que a gente traça, o modelo operacional BTO 7-1, que a gente vai trazer aqui uma forma de vídeo para servir como um estudo, uma referência para os traders fazer aí a simulação e enxergar a melhor maneira deles considerar esse tipo de operacional para que lucre no mercado financeiro. Eu posso falar que eu dou muito certo, especialmente ali, é claro, quando a gente acerta o deslocamento gráfico, né? A gente acerta a operação, é onde a gente potencializa o lucro, aumentando o número de contratos de maneira consciente. E é claro, né, uma das grandes vantagens desse modelo operacional, que eu coloquei aqui até salientado de amarelo, é que possivelmente com uma operação de 1 hora aproximadamente você consegue alcançar o seu lucro, baseado aí nesses valores que eu estou trazendo aqui de 1 a 7 contratos, com garantia de prejuízo máximo de R$ 1.800, utilizando aí esse modelo operacional 7-1. E é claro, né, como todas as operações com renda variável, existem os riscos. Claro que existem. Eu já tomei loss, sim, já tomei loss fazendo esse preço médio para frente e o preço médio para trás. Então, isso que tem que estar muito claro, muito transparente na cabeça do trader. A partir do momento que ele apertou o botão do mouse para entrar numa operação no mercado financeiro, já eleva o risco de ter perda. Isso aí é uma coisa que tem que estar muito bem. A maturidade que o trader tem que ter é de entender que ele está propício a ter prejuízo. E o que você tem que fazer é proteger seu capital, alavancar no momento certo e reduzir o número de contratos no momento que o gráfico não esteja indo ao seu favor, mas que você tem aquela visão que ele vai chegar no seu alvo, mas primeiro ele fica deslocando de uma maneira particular até que ele consiga deslocar da maneira que você tinha planejado e alcançar o seu alvo. E é claro, à medida que você trabalha com mais contratos, o loss também poderá acontecer de forma potencializada. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Eu tomei um loss maior no mês de junho, justamente porque eu alavanquei no momento que eu enxerguei uma entrada, eu fiz a entrada, o gráfico a princípio foi a favor, e no que ele foi a favor eu alavanquei, só que aí de repente ele deu uma reversão muito rápida e quando eu vi eu já estava com um prejuízo um pouco mais acentuado e eu persisti na operação, aonde que foi o meu maior erro. Esse foi o meu maior erro, que acontece também, claro, a gente acaba às vezes persistindo numa operação com a convicção que vai dar certo e acaba alavancando, infelizmente não dá certo, aí você tem que aceitar o loss, né? Sair da operação, aceitar o loss, aceitar o prejuízo, mas pensar que no outro dia você vai ter mais oportunidades para voltar a ganhar. Um risco que a gente coloca aqui também é, se o gráfico for contra, né, a sua maneira de operar, né, a sua execução da operação, que inclusive, pessoal, aí é uma coisa para deixar claro, isso acontece demais, quase que todos os dias nas operações que a gente faz, a gente entra na operação, a gente sempre no início dela fica negativo. Raramente eu entrei numa operação e eu fiquei positivo, assim, até o final dela, sem ficar ali, né, dentro do registro lá do valor dos ganhos, ficar negativo. Sempre vai acontecer. Mas assim, se porventura o gráfico for contra a sua operação, que é muito normal dentro do day trade, é você tentar tomar, né, as devidas ações de otimizar o prejuízo e assim que ele for na sua, né, direção, você potencializar os ganhos. E no caso aí, por exemplo, qual que é uma estratégia que a gente adota, que eu acho que é importante os traders terem isso como também uma visão dentro da sua análise, né, sua gestão de risco, dentro do seu gerenciamento de risco, é que, por exemplo, se ele entrou na operação e a operação ela foi contra, ele fez um primeiro preço médio, depois não foi a favor e continuou indo contra, ele fez o segundo preço médio e por último foi contra de novo e fez o terceiro preço médio. A partir do momento que ele fez o terceiro preço médio, de acordo com posições estratégicas no gráfico, né, não é feito de qualquer forma, nós vamos trazer isso também aqui no nosso modelo operacional, né, do 7-1, no Brazilian Traders Operation 7-1, nós vamos trazer isso na BTO 7.1, o nosso modelo operacional. Tem que ser feito de forma inteligente em regiões importantes, onde que você vai trabalhar na possível exaustão do movimento contrária à sua entrada. Então, é isso que você tem que
absorver no nosso próximo vídeo que a gente vai trazer aqui. Então, se você fizer isso 3 vezes e mesmo assim o gráfico for contra, na 4ª vez você aceita o seu loss, porque quanto mais nesse caso você insistir, infelizmente você pode aumentar o seu prejuízo. E se o gráfico voltar no seu alvo, é aceitar que naquele momento ali você não entrou na maneira mais adequada, no momento mais adequado, e acabou o gráfico indo muito forte contra a sua direção, mas depois voltou, e você aceitar que a perda e procurar estudar mais e trabalhar mais cada vez mais para entrar em momentos assertivos no mercado financeiro. Mas eu posso falar com vocês que os grandes traders, os traders profissionais, eles levam loss também, tá? Então o loss é uma coisa que está entre nós, mas que a gente precisa de tentar reduzir o máximo. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha trago informações importantes para vocês, ou seja, a base das nossas operações, o valor de garantia, a estratégia utilizada, o tipo de gráfico que a gente utiliza e também os riscos associados, as possíveis alavancagens que são feitas. São alavancagens pequenas, né? A gente pode observar que a gente trabalha de 1 a 7 contratos, podendo até chegar a 10, porque a gente também às vezes alavanca um pouco mais além do 7, mas vocês podem perceber que a nossa alavancagem ela ainda é pequena e mesmo assim a gente faz todo o controle para proteger o nosso capital, otimizar, no caso aí, os prejuízos e maximizar o lucro. Esse é o nosso grande objetivo nas operações. Então eu fico aqui agradecido por quem assistiu esse vídeo. Espero que contribua para vocês e eu gostaria de informar que vem muito mais pela frente, com o objetivo de alimentar, de enriquecer a mente do trader para que ele, dentro da sua análise, dentro da sua gestão de risco, consiga fazer as operações assertivas e lucrativas no mercado financeiro. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.